Olá, escritor! Meu nome é Andressa Tabazinski e você está no canal do Carreira Literária. Antes da gente começar, então já dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, tá? Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Hoje talvez seja um dos meus vídeos mais difíceis de fazer, afinal a responsabilidade é muito grande. Nós vamos falar de um dos maiores, se não o maior autor brasileiro de todos os tempos. O livro, quem não viu, eu fiz uma postagem no Facebook pedindo para as pessoas votarem qual livro eu opinaria. E o livro votado foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Antes de começarmos, então, eu gostaria de deixar algumas coisas claras. Eu sei que rola muita coisa aqui no Booktube sobre quem tem cacife ou não para falar sobre determinadas obras. Como a gente vai falar aqui de um cânone brasileiro, pode ser que role esse tipo de comentário. Quem não leu a minha postagem no Facebook, então não vai saber, eu vou ser um pouco rápida para não ficar muito comprido esse vídeo. Não, eu não sou formada em letras, eu não tenho formação em nenhuma área da literatura ou qualquer área de humanas, por assim dizer. Eu sou formada em medicina, sou uma entusiasta da literatura e estou tirando um ano sabático, então, para me dedicar à literatura e a escrever. Muitos que nos acompanham aqui no canal do Carreira Literária são aspirantes a escritores profissionais, então acho que é legal que a gente possa fazer esse bate-papo de igual para igual para poder trocar experiências e aprendermos uns com os outros. Dito isso, eu também gostaria de dizer que, estando próxima da Flávia e do Roberto, eu tenho lido muita coisa boa esse ano. Eu tenho tido uma oportunidade fantástica de ter uma das melhores curadorias possíveis. E acredito que isso seja fundamental para qualquer escritor iniciante ou já escritor consagrado. Acho que você tem que estar constantemente lendo e aprendendo com quem já fez, com quem já publicou, com os cânones, com os contemporâneos. E eu vou contar aqui uma questão particular. Eu estava numa conversa informal com a Flávia e com o primo dela, que ele é revisor também, freelance de várias editoras grandes. E eu tava falando que uma das grandes dificuldades minhas, eu já tinha uma história para contar, tinha os meus personagens, tava escrevendo, trabalhando no meu livro, mas algo que eu não sabia dizer o que, tava me incomodando, o texto não tinha a forma que eu queria dar um jeito de refinar meu estilo e eu não sabia como. Eu leio muitos livros sobre escrita criativa e mesmo assim eu não encontrava as ferramentas necessárias para essa sofisticação do estilo. E o primo da Flávia, ele foi muito categórico em falar: leia os brasileiros, leia os nossos clássicos brasileiros. Ele, por ser revisor de várias editoras, ele está sempre em contato com tradutores e livros que vêm traduzidos. E ele falou que é muito comum que a tradução meio que dê uma mastigada no texto para facilitar, ora por falta de tempo. Muitos tradutores acabam pegando sentenças muito longas que trazem ideias muito complicadas e vão fragmentando em pequenas frases para o texto ficar mais fácil de digerir, mas também que acabam empobrecendo o texto esteticamente. Então, se você está procurando aperfeiçoar o seu vocabulário, aperfeiçoar a sua sintaxe, é melhor que você vá direto para quem escreve na nossa língua nativa. Então foi uma grande sorte minha que vocês escolheram o Machado de Assis para que eu pudesse falar, porque foi uma leitura, vou mostrar aqui essa edição da Nova Fronteira, foi uma leitura interessantíssima, aprendi demais, me diverti lendo. Eu sei que esse é um livro que eu já tinha tentado ler quando eu era mais nova e tinha achado péssimo, claro, mas hoje, como eu sou uma leitora um pouco mais experiente, já li de tudo, se tornou uma leitura agradável. Agora eu entendo que apresentar Machado de Assis para jovens no ensino fundamental é praticamente um desserviço para o ensino da literatura no Brasil. Então acho que é um livro que você tem que ler quando você for mais adulto, você já estiver na faculdade ou depois até. Bom, o Memórias Póstumas ele foi escrito então em 1880 pelo Machado e ele é considerado a obra que inaugura o realismo brasileiro. O realismo, então, é essa escola da literatura que vai se preocupar mais em aprofundar os personagens, vai deixar a trama um pouquinho de lado, vai fazer críticas sociais, vai tentar filosofar um pouco mais sobre a sociedade da época. Bom, é uma época que tinha muita coisa para se discutir, foi a transição ali do Brasil imperialista para a República,
um Brasil que tinha acabado de abolir a escravidão. Era necessário, então, que as obras realmente se aprofundassem nesses temas e debatessem, refletissem sobre isso, fizessem as classes sociais mais elevadas pararem para pensar um pouco como que a sociedade estava funcionando. A obra, então, ela vai ser narrada pelo Brás Cubas, o próprio protagonista, e como o título diz, são as memórias póstumas dele. O narrador, então, ele já morreu e ele está escrevendo suas memórias do além. Ele vai trazer no livro que isso vai facilitar ele, porque estando morto, ele já está livre de qualquer vergonha ou qualquer coisa que impeça ele de ser totalmente sincero no que ele pensa e nas ideias dele. Uma coisa interessante é que ele vai dizer também que o livro ele vai ser escrito com a pena da galhofa e com a tinta da melancolia. Então você pode esperar um livro pessimista, mas muito irônico e bem-humorado. A ironia do livro e a melancolia ela é tão marcante que eu só vou ler a dedicatória das memórias e vocês já vão entender o que eu tô falando. O Brás Cubas então vai dedicar o livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosas lembranças essas memórias póstumas. Ele de cara já vai quebrar a quarta parede, o narrador vai o tempo inteiro conversar com o leitor, vai te chamar para trama, ele já vai falar que ele morre aos 64 anos de pneumonia e que ele não viveu uma vida digna de uma tragédia ou de uma trama, que ele não teve nenhum feito interessante para contar. O Brás Cubas foi basicamente um playboy do século XIX, foi um mimado, não tem nenhuma grande virtude, também não tem nenhum grande defeito. Ele vai fazer várias coisas aqui no livro que mostram que ele tem uma índole meio duvidosa, algumas coisas fora do que seria socialmente aceito, mas você entende que é porque ele é fruto daquela sociedade onde ele foi gerado. A família dele era muito rica, ele foi muito mimado, o pai dele amava ele mais do que tudo e faria tudo por ele. Então ele nunca precisou se esforçar para nada, sempre teve uma vida de farra, uma vida despreocupada. Em um momento ele acaba indo para a faculdade totalmente forçado, porque ele está gastando fortunas em joias, porque se apaixonou por uma mulher interesseira. Então ele é arrastado para a Europa, fica um tempo em Portugal. Ele fala o quão medíocre ele foi durante a faculdade, que ele não estava interessado em ser um grande intelectual, ele estava fazendo aquilo por ser o praxe, por ser o que era esperado dele. E volta para o Brasil, então, depois de formado e porque a mãe dele faleceu. Ele vai passar um tempo de luto numa casa de campo, onde ele vai conhecer a Eugênia, que é uma moça pela qual ele se apaixona, ele acha ela muito interessante, bonita, mas ela é manca, ela é coxa. E ele fica alguns capítulos nesse embate pessoal, porque, nossa, ela é tão bonita, mas que pena que é manca. Nesse mesmo momento, o pai dele chega pra ele e diz que ele tem que fazer alguma coisa da vida, e ele vai conseguir um cargo de deputado pro Brás Cubas e também um casamento. Ele não sabe quem é a noiva, mas ele sabe que é da classe social dele e que o pai garante que ela é bonita. Ele fica ali pensando se ele não deveria ficar no campo com a Eugênia, a coxa, ou se ele deveria ir para a cidade. Ele acaba decidindo ir para a cidade. As coisas não dão certo para ele e ele vai passar o resto da vida tendo uma vida vazia e sem grandes feitos. Parece que o livro pode ser desinteressante, porque o personagem, o protagonista, ele não fez nada de interessante, ele não é um herói. Mas aí que tá o brilhantismo do Machado de Assis. Ele vai fazer diversas críticas sociais e nenhuma delas vai ser direta. Todos os posicionamentos do autor vão ser indiretos. Ele exige a interpretação do leitor. É uma leitura que exige que você esteja compenetrado, é uma leitura que exige que você reflita. E é exatamente isso que eu estava falando no começo, essa questão do requinte, do estilo, da sofisticação. Ele é extremamente polido, ele tem uma inteligência na hora de narrar as coisas que poucos autores têm. Por isso que Machado de Assis é Machado de Assis, não adianta. Ele vai ser para sempre um dos grandes autores da nossa literatura. O último parágrafo desse livro é daqueles trechos de arrepiar. Ele consegue fazer o resumo da obra de forma magistral. Você termina o livro realmente embasbacada. Eu fiquei embasbacada, fiquei muito grata por ter lido. É um livro que modifica a sua forma de ver o mundo, é um livro que modifica a sua forma de ler. Memórias Póstumas não é um livro fácil. Machado de Assis tinha um vocabulário muito extenso, ele usa muitas palavras que a gente não usa nos dias de hoje. Eu confesso que eu tive que ler o livro com o dicionário do lado, mas valeu a pena. Então eu recomendo a todos os aspirantes a escritores
leiam Machado de Assis. Acho que isso deveria ser obrigatório. E você? Que livro você acha que é importante para um escritor? Tem algum autor brasileiro ou até estrangeiro que você acha que é fundamental? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Até breve e boas leituras!